Atenção, pessoal, muita atenção para essa decisão do STF que declarou a natureza imprescritível e que afastou o prazo decadencial para buscar o benefício previdenciário cancelado. Essa decisão já tem um tempo, mas ela vem reverberando até hoje e nós sabemos dos andamentos processuais do STF que tudo leva um tempo. Então você vai ver que inclusive tem voto de ministro que já se aposentou, mas que temos aí essa importante informação que tem muita gente esquecendo isso aí, pessoal. Com informações diretamente do Conjur, portal consultor jurídico, recomendo a leitura, e com informações diretamente do próprio STF. A revisão do ato administrativo que negou, cancelou ou cessou o benefício previdenciário é um mecanismo de acesso ao direito à sua obtenção. O prazo decadencial, ao acabar com a pretensão de revisar a negativa, compromete o núcleo essencial do próprio fundo de direito. Doutor, tá meio juridiquês aí, não tem umas palavras meio difíceis. Pessoal, prazo decadencial. Quando ele acaba, quando ele bloqueia a pretensão de revisar a negativa, ele acaba comprometendo o núcleo essencial do próprio fundo de direito. Então a gente já vai entender mais para frente que não é porque alguma coisa virou lei que ela está seguindo a Constituição. E olha aí, quem que está na tela, pessoal? Nosso ministro Luiz Edson Fachin, inclusive, que é professor do IDCC, Instituto de Direito Constitucional e Cidadania, que eu tive a honra de participar e fui formado como pós-graduado e especialista em Direito Constitucional, entre outras pós-graduações, mas essa aqui foi muito especial por contar com o ministro Luiz Edson Fachin, pessoal. E para Fachin, não é possível extinguir ação para revisão de ato administrativo. Então, com esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, e tem muito advogado que dormiu no ponto, não viu essa decisão. Vou começar aqui com atenção, pessoal. Com esse atendimento, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o trecho de lei que fixava o prazo decadencial para ação que busca concessão ou restabelecimento de benefício previdenciário negado, e a ação foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria contra a medida provisória 871 de 2019, que institui um programa de combate a fraudes em benefícios previdenciários. Foi feito o julgamento na sessão virtual e os aposentados saíram vitoriosos por 6-5. É isso aí, pessoal. Foi apertado, né? Então, olha aí. Essa entidade ela questionou o artigo 103. Por quê? Por contrariar a jurisprudência do Supremo ao limitar o direito fundamental à concessão do benefício previdenciário ao prazo decadencial. E essa medida provisória foi convertida depois na Lei 13.846 de 2019. Doutor, o que está acontecendo? Bom, pessoal, essa entidade, né, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, questionou essa lei que falava o seguinte: essa lei ia contra a jurisprudência do Supremo, porque ela limitava um direito fundamental, ou seja, um direito aqui da Constituição que não pode ser abolido, limitava esse direito à concessão do benefício previdenciário ao prazo decadencial, colocava lá aquela decadência, pessoal. E aí o que acontece com uma lei que vai contra a Constituição, pessoal? Ela deve ser declarada inconstitucional para que não produza efeitos e para que seja afastada do nosso ordenamento jurídico, porque a Constituição ela é conhecida como a nossa Carta Maior. Então, ela é o centro de tudo, pessoal. E dentro da própria Constituição, nós temos alguns artigos que são ainda mais importantes, como, por exemplo, os direitos fundamentais e também as cláusulas pétreas, aquelas que não podem ser modificadas. Por quê? Emenda à Constituição, você vê que alterou a Constituição, alterou o texto da Constituição. Então, algumas coisas podem ser alteradas na Constituição. Tudo bem. O texto da Constituição de hoje não é o mesmo texto da Constituição de 88. Até porque
Por exemplo, a reforma da Previdência foi a emenda constitucional número 103. Então veja que já tivemos muito mais que 100 emendas à Constituição. E é emenda o nome mesmo, é emendar, igual emendar aquela calça que está velha. Você vai emendando porque a sociedade vai evoluindo. E a sociedade de 88 não é a mesma sociedade de hoje, até aí não tem problema. Mas aí que está. Alguns direitos fundamentais não podem ser abolidos, não podem sofrer limitação. E foi o caso aqui, entendeu? Então, a maioria dos ministros seguiu o voto do ministro Luiz Edson Fachin, de acordo com o relator, a aceitar que o prazo de decadência alcance a pretensão de decisão que negou, cancelou, cessou o benefício implicaria comprometer o exercício do direito à sua obtenção. Então, ele viu pelos olhos do aposentado, né? E foi apertado, pessoal. Foi 6-5 no placar virtual, tá? Foi 6-5. Segundo o ministro, nesse caso, haveria um cerceio definitivo à fruição futura e à provisão de recursos materiais indispensáveis à subsistência digna do trabalhador e da sua família. Ou seja, pessoal, tem uns termos difíceis aqui, tudo bem, mas o que ele está falando? Cerceio definitivo, está impedindo a pessoa, né, de aproveitar, de fruir essa provisão dos recursos materiais, né, do dinheiro, que é indispensável à subsistência digna do trabalhador e da sua família. Então, olha aí, pessoal, olha a visão que o ministro Luiz Edson Fachin tem sobre os aposentados, sobre as aposentadorias. Ele vê que é um recurso indispensável à subsistência digna do trabalhador e de sua família, não é à toa que ele votou a favor na revisão da vida toda. E aí, claro, nem tudo são flores. O Fachin relembrou, o próprio STF ele já admitiu o prazo decadencial para uma revisão do ato concessório. Só que, no entanto, aqui, ele disse que admitir a incidência em caso de negativo ou cancelamento do benefício contraria a Constituição da República. E votaram da mesma forma os ministros Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Celso de Mello. E quem que apresentou a divergência foi o aposentado ministro Marco Aurélio. Ele entendeu, Marco Aurélio que votou a favor da revisão da vida toda, só que aqui nesse caso ele entendeu que o legislador, quem que é o legislador, meus amigos? Os deputados federais, os senadores e tudo depois aprovado pelo presidente, tá? Independente de ser presidente A ou presidente B, eu estou dizendo como que funciona a criação de uma lei. E aí ele entendeu que o legislador procurou resguardar a segurança jurídica, impedir que sejam atos administrativos mantidos em discussão por período indefinido. E aí, para esse ministro, que foi vencido, tá? Para esse ministro, a decadência é aplicável à impugnação de ato que trata de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício, bem assim de decisão mediante a qual deferida, indeferida ou não concedida a revisão. Mas, lembrando, isso aqui foi um voto vencido. Ele disse que inexiste prazo a ser observado em requerimento inicial do benefício preservado fundo de direito. E o voto foi seguido por Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. Tá certo, pessoal? Então, dessa forma que eu queria trazer essa decisão, que já tem um tempo, pode ver que teve voto até de ministro aposentado, mas que muita gente ainda não sabia. E se você já sabia, meus parabéns, porque você aqui está por dentro realmente de tudo que está acontecendo no STF. Então, eu te convido a se inscrever nesse canal e boa sorte, pessoal. Vai dar tudo certo, que Deus te abençoe grandemente. E fiquem aqui com essa frase do ministro Luiz Edson Fachin: fruição futura e provisão de recursos materiais indispensáveis à subsistência digna do trabalhador e da sua família. Nossos parabéns ao ministro Luiz Edson Fachin. Que Deus te abençoe grandemente, obrigado por estar aqui e até a próxima.